38, por favor, versículo de número 1 diz assim: Por essa época, Judá, ele deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem em Adulão chamado Irã. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar e teve outro filho, deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ele teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele possuía a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele tivesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina com seu amigo Irã, o Adulamita. Quando foi dita a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Verso 14. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dado casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha e deite-se comigo. E ela lhe perguntou: o que você me dará para que eu deite com você? Disse ele: eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma garantia? Disse Judá: que garantia você quer? Ela respondeu: o seu selo, o seu cordão e o seu cajado que está na sua mão. Amém? Tá bom, então vai entender aí o que a gente quer dizer com esse texto todo, ok? Veja bem, a história que começa a ser narrada a partir de Gênesis 37 é de José, né? Então aqui o capítulo 38 ele faz uma pausa. O capítulo 37 e você vai para o 39 e continua até o capítulo 50 falando sobre o que é a vida de José. O José que a gente conhece, que foi vendido pelos irmãos e tudo mais. Então aqui uma pausa é feita na história e esse capítulo 38 está aqui contando a história então de um irmão de José chamado Judá, né? E isso é interessante, a gente vê então esse bloqueio no meio do caminho para nos trazer então um ensinamento. Uma coisa interessante é que Judá ele tem algumas peculiaridades que nos mostram, que nos ensinam algumas lições muito importantes para o bem e para o mal. Talvez mais para o mal do que para o bem neste momento, né? Quando José foi pego pelos irmãos, no capítulo 37, no capítulo anterior, né, e os irmãos falaram: vamos pegar ele e vamos matá-lo, né? Rubem, que era um dos outros irmãos, disse assim: não, matar não, porque ele pensava que depois ia lá voltar e entregar para o pai. Mas, né, esse cara aqui, o Judá, que era um dos irmãos, quando ele viu passando uma caravana, que era a caravana dos amalequitas, ele disse assim: para que matarmos o nosso irmão?
não é? Sujaram a nossa mão com sangue, entristeceram o nosso pai. Vendamos, não é, o nosso irmão como escravo, não é? E dessa forma pegamos o dinheiro e fica tudo certo. A questão é que Judá, ele é fortemente marcado por um comportamento frouxo no sentido moral. Ele é um cara extremamente ensaboado, e a gente já começa vendo aqui no capítulo 37 que eu acabei de citar. Ele é ensaboado porque ele diz aos irmãos: gente, olha, vamos vender, não precisa matar não, porque é o seguinte, os irmãos queriam matar José, só que tinha uns lá que estavam com culpa e não queriam matar, outros queriam, outros não. Então o que acontece? Ele é o ensaboado da história que arruma uma solução para o quê? Para ficar bom para todo mundo. E a solução é o quê? Vende como escravo, ele não vai morrer, mas ninguém nunca mais vai ver ele. Se você sentir culpa porque matou, você não precisa sentir mais porque nós não vamos matar, e por aí vai. Então esse é o Judá. Ele aparece na história de uma forma extremamente ensaboada. E o primeiro pecado que ele comete é o pecado dele se envolver com os cananeus, porque Deus tinha dito que o seu povo deveria envolver consigo mesmo, no sentido de que os homens deveriam casar com as mulheres das suas próprias tribos e vice-versa. Isso é um princípio que se aplica até os dias de hoje. O cristão, ele deve procurar uma mulher cristã para se casar. Uma mulher cristã deve procurar um marido cristão para se casar, porque não existe jugo que consiga se sustentar se o jugo ele é desigual. Não dá. A Bíblia diz: como existe comunhão entre luz e trevas? É impossível. Quando acende a luz, acaba a escuridão. Como existe comunhão entre Jesus e o diabo? Tem jeito. Quando Jesus entra, o diabo sai. Então, a verdade é que jugo desigual não dá, não tem jeito, não tem como. As pessoas podem lutar contra isso, mas isso continua sendo o problema da maioria das pessoas, porque elas simplesmente não entendem que casar é você unir mentes, unir propósitos, unir ideias, unir a fé, unir tudo. Então não tem como você se casar com uma pessoa que simplesmente vai chegar uma hora em que essa divergência vai nos soltar cada um para um lado, não tem jeito. Então o caso é que Judá, o ensaboado, disse: não tem problema nenhum, e começou a se envolver com os cananeus, porque os cananeus, eles o quê? Eles eram bons de comércio, bons de negócio, eles tinham ali uma certa facilidade para negociar. Então ele começou a se afastar dos irmãos, porque quando José foi o quê? Entregue, o que acontece? Os irmãos não trabalhavam para o pai, Jacó era dono, todo mundo trabalhava para o próprio pai, José fiscalizava. Então o que acontece? Judá começou a se afastar para comercializar com os cananeus, e ali ele foi lá e arrumou uma mulher, e não era o que tinha que ter sido feito. Deus já tinha falado, o pai também já tinha aconselhado isso lá de trás, desde o tempo de Abraão. Então, o pecado desse julgo desigual, desse relacionamento com essa vizinhança pecaminosa, começa a trazer uma queda à vida e à família de José. Então aqui eu preciso falar isso. Olha, nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que nós vamos fazer alianças. Você precisa tomar cuidado com quem você vai se casar. Você precisa tomar cuidado com quem você vai colocar na sua casa, sim. Você precisa tomar cuidado com quem vai ser seu amigo. Você precisa tomar cuidado com quem são as pessoas que você vai dividir a sua vida. Não adianta. E a verdade é, você pode até achar legais, pessoas que não comungam da mesma fé que você, mas a verdade é que não tem como se juntar, não tem como continuar junto se a fé não for a mesma. Porque chega uma hora que as mesas ficam diferentes. É como a Bíblia diz, não tem como você preparar uma mesa aos demônios e uma mesa ao Senhor. Então, existem pessoas que elas pensam para um rumo e outras pensam para outra, e não vai dar certo, não vai continuar junto. Então, por que não evitar agora algo que na verdade vai acabar logo adiante? Essa é a questão. Existem pessoas que estão
perdendo tempo em relacionamentos que não vão durar, não vai durar, simplesmente porque quebram um princípio espiritual. E quebrou o princípio espiritual, fala-se de ir contra Deus, não é? E isso em várias áreas. Então, cuidado, não seja como Judá. Ele fez isso, ele se casou com essa mulher e ele teve 2 filhos. Porque tem uma coisa, o fato de Judá, então, agora ter, né, formado uma família no meio dos cananeus, ele colocou os seus filhos debaixo de uma cultura que não é mais uma cultura cristã. Por exemplo, lembre você que está aqui, que tem acima de 30 anos, não é? Lembre você a educação que você recebeu dos seus pais, como eles falavam, como eles tratavam você, como você os tratava. Essa mesma educação ela já não existe mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período que é pós-cristão. Quando nós éramos crianças, nós ainda tínhamos uma base, né, de fé, que inclusive era cultural, que faziam com que os nossos pais, mesmo que eles não frequentassem igrejas, né, fossem o que? Firmes em o que? Em colocar princípios sobre nós. Não tem esse negócio de ajoelhar para falar com a criança, né? Se fez alguma coisa errada, é tapa na cara da criança, não é verdade? Então a coisa mudou muito. Então essa era que nós estamos vivendo agora é a era onde, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos deixar os nossos filhos crescerem junto com os cananeus. E os cananeus, eles têm ideias, né, muito frouxas, eles são moralmente frouxos. As coisas elas podem, as crianças podem namorar, sabe? Coisas como essas que parecem divertidas, elas começam todas a serem legalizadas. Como por exemplo, você vai pegar, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente, né? Mas você vai pegar crianças, é legal ver crianças namorando, é legal ver crianças que parecem adultos, e uma série de outras coisas, mudou. Então a questão é que Judá, ele colocou a família dele debaixo de uma influência que não era uma influência ali no caso judaica, uma influência que vinha de Abraão e do pai dele, Isaac. E quando a gente não está debaixo dessa influência, não dá. E esse que é o nosso problema. O problema nosso é que você pode até frequentar a igreja, mas se você está debaixo de influências que simplesmente te ensinam, não é, a ser moralmente frouxo, a achar que você pode dar uma escapada aqui, uma escapada ali, fazer uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali, você na verdade vai perder tudo, porque você vai ser influenciado por essas coisinhas, né, que vão acabar levando a grandes pecados. Então, escute isso que eu vou te dizer. O grande problema de Judá foi a frouxidão moral. E olha só, pecados poderosos, eles crescem o quê? Na cama da frouxidão. A frouxidão, ela é algo muito parecido com a tolerância. A frouxidão é algo muito parecido com o quê? Com o politicamente correto, o aceitável, né? o alegre, o descolado, aquela pessoa que está sempre pronta para te dar uma boa palavra, ela não tem preconceito, você pode ser quem você é assim mesmo que funciona. Então, a frouxidão, ela cresce nessa cama, certo? Nessa cama que é politicamente correta, numa cama, então, que traz consequências graves. E olha quais foram as consequências graves que aconteceram. Pode falar para eles entrarem, por favor. Will, fala para eles entrarem, por favor, aí, pode ficar tranquilo, tá? Então, ele se casou e teve 2 filhos. E o que acontece? Esses 2 filhos que ele teve, um se chamava se casou com uma mulher e morreu. Tudo isso aqui é no período que lá José está passando pelas provações, está preso, está servindo na Potifar, é tudo nesse período. José o que? Ficou 22 anos lá, não é? Por quê? Porque foram 13 anos em que ele ficou como escravo, depois teve 7 anos de prosperidade e mais 2 anos que a Bíblia cita do período da escassez, e aí todo mundo foi lá pedir ajuda no Egito. Então, tudo isso aqui no capítulo 38 aconteceu em 22 anos. Então, Judá casou, teve filho, o filho dele cresceu e se casou. E a Bíblia diz que o filho dele era muito mau, era um homem muito cruel. O texto não narra qual era a crueldade dele, mas eu lhe garanto
eu lhe garanto que se você colocar os seus filhos debaixo de bases frouxas, eles vão se tornar cruéis. Porque o ser humano não é bom, nós não nascemos bom. Se nós formos deixados à solta, nós vamos fazer o que é mal. Se eu e você tivéssemos o poder de congelar o tempo, pum, agora, eu tenho certeza que coisas ruins seriam feitas pela maioria das pessoas, né? Por quê? Porque se você congela o tempo, geralmente você vai ter o poder de ver, ou fazer, ou tocar em coisas que não lhes são permitidas, e nós estamos sempre querendo o que não é permitido. Então esse rapaz morreu. Aí entra o segundo problema. Olha, existe uma lei que deveria ser seguida, que é a lei do levirato. A lei do levirato é o seguinte: se um irmão, né, um homem, casa com uma mulher e ele vem a falecer, o irmão mais jovem dele tem que se casar com aquela mulher para dar filhos a ela, né? E para trazer o que? Honra ao nome daquele homem que faleceu. Essa lei então é uma lei de Deus que existe aqui no Antigo Testamento, no livro de Levítico você vai encontrar muito ela. Então o que acontece? Primeiro morreu um homem mau, a gente não sabe porquê. Aí o que? Ele foi, a mulher dele foi se casar com o segundo irmão, se chamava Onã, né? E aí o texto conta uma coisa curiosa, que aqui existem algumas interpretações até equivocadas, que aí eu te explico para você entender melhor, que é o fato que diz que Onã, quando ele ia ter relações sexuais com essa mulher que era casada com o irmão dele que tinha falecido, ele, o que acontece? Ele simplesmente não ejaculava, né, na relação sexual. Ele simplesmente tirava, né, o pênis, eu acho que eu posso falar assim, acho que não está ofendendo ninguém, né? E simplesmente jogava no chão o sêmen. É assim que está escrito o texto. E a Bíblia diz que Deus se irou com a atitude de Onã. A partir disso aqui, não é? A partir do nome de Onã, não é? Veio a palavra onanismo, que significa masturbação. Mas a verdade é que onanismo nada tem a ver com masturbação em si. Tem gente que quer ensinar na Bíblia que masturbação é pecado e usa esse texto. É errado, porque aqui não está falando de masturbação. Só que masturbação é pecado segundo as Escrituras, porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, que se um homem ou uma mulher olha com um olhar impuro para um homem ou para uma mulher e se masturba, ele pecou contra o Senhor. Então a masturbação ela está na cobiça do coração, né? E se o homem efetua essa cobiça por meio da masturbação, ele peca contra Deus. Então aqui, no caso, não está falando disso, né? Por isso que você olhar aí agora no Google o que significa onanismo, vai estar lá, ato de masturbar, ou masturbação, ou então vai estar o quê? O que aconteceu de fato aqui, que era o cara, não é, jogar o sêmen dele na terra. E por que ele fazia isso? Olha, Onã jogava o sêmen dele na terra, porque se ele fizesse com que esta mulher tivesse muitos filhos, quem ia receber toda a honra ia ser o irmão dele que já tinha morrido. O irmão dele que já tinha morrido é que ia ser prestigiado, exaltado, é que ia ter o nome conhecido, é que ia ter a família próspera, grande, farta, rica e que ia se desenvolver. E ele não quis fazer isso. Olha o ensino que isso aqui nos traz. Quantas vezes nós não estamos dispostos a plantar simplesmente porque se a gente plantar, quem vai receber é o outro? Quantas vezes a gente deixa de fazer um bem porque se eu fizer o bem, quem vai receber a glória vai ser outro? E é isso aí que Jesus combate. Olha comigo, se você está entendendo, preste atenção nessa mensagem, que ela não é difícil e é curta. Jesus, ele vai combater principalmente a questão da autoexaltação, aonde ele vai falar, quando você for orar, entra no teu quarto e ora em secreto, não fica orando em praça pública, como os judeus que ficam querendo aparecer.
Quando for jejuar, lava o rosto e não fica aí parecendo que está morrendo, porque na verdade Deus não quer isso, quer que você faça para Ele. Quando você der esmola para o pobre, não conta nem para a tua mão direita, que a tua mão esquerda acabou de ajudar alguém necessitado. Você vê então que Jesus, ele fala fortemente contra o princípio da autoexaltação. E a forma de se combater isso é justamente essa atitude que Onã deveria ter feito. Ele deveria ter honrado a lei de Deus e honrado o irmão dele. Ele deveria ter se casado com essa mulher e deveria ter tido filhos com ela, para que a glória de Deus crescesse na terra e para que assim o nome do irmão dele viesse a se tornar conhecido. Por egoísmo, esse homem simplesmente, ele o que? Deixava de fazer, porque não era ele que seria aplaudido. Pare para pensar quantas vezes no seu trabalho as pessoas não fazem as coisas, porque se elas fizerem, quem vai ganhar a honra, quem vai ganhar o aplauso é o outro mesmo. Quantos que não deixam de fazer, porque dizem, eu vou fazer, porque isso aqui não é meu. Com relação à igreja, tem muita gente que pensa isso. Eu vou fazer para quê? A igreja do pastor? Entende? Esse cara aqui foi chamado para, simplesmente o que? Semear no sentido sexual ali. De fato, ele estava casado com essa mulher. E ele não fez isso. Simplesmente porque ele era um cara egoísta. Por quê? Porque ele não queria que outras pessoas recebessem nenhum tipo de glória, aplauso ou de bênção por causa do trabalho ou do esforço dele. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos perdido muitas coisas de Deus porque a gente não faz, porque a gente diz, se eu fizer eu não vou ganhar nada com isso. Isso é um problema sério. Esse é o problema, sabe do quê? De quem cresceu em Canaã, no caso no meio dos cananeus, não é? Nós que crescemos nesse mundo, que nos ensina a levar vantagem em cima de tudo. Então esse mundo que nos ensina a levar vantagem, se eu não vou receber nada, para que eu vou fazer isso, não é? Então esse é o problema que esse rapaz comete. A Bíblia diz então que Deus se irou e o matou, então por causa disso. Então o pecado de Onã é um pecado então do egoísmo, é o pecado da soberba, é o pecado, que você se remete, ou que você relembra até o pecado de Caim e Abel, sabe? Ele é aquele que na verdade mata o seu irmão, e quando Deus vai o procurar, ele diz, quem sou eu, o cuidador do meu irmão? Não, aqui Deus está querendo que o irmão de Onã continue vivo através dele, e ele simplesmente mata o irmão, assim como Caim fez, matando o irmão de fato ali, quando eles forem oferecer o sacrifício ao Senhor. Isso então, coisa seríssima, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Você sabe uma coisa que nós precisamos nos lembrar muito bem, é que você vê que toda essa história aqui, ela tá marcada, não é? Por pequenos pecados que viram pecados grandes. Começa lá de trás, desde o dia em que na verdade a mãe escolheu gostar mais do Jacó do que do Esaú, desde o dia então que a mãe disse assim, teu pai não enxerga mais, teu irmão vai pescar, vou botar em você uma roupa aí, porque o seu irmão é peludo, e aí você vai lá e oferece um prato de lentilha para o teu pai, e ele vai te oferecer uma bênção e você aceita. Desde esse pecado aí, muitas coisas estão acontecendo. Então, muitos vestidos, muitas máscaras são colocadas, desde o dia que o próprio Jacó colocou a máscara lá atrás, desde o dia em que agora eles vão enganar o próprio pai com o quê? Com outra vestimenta, porque quando eles voltam, quando eles pegam o irmão José e vendem José para os amalequitas, eles voltam com o quê? Com a roupa, com a túnica, e diz, olha aqui, pai, a túnica, um animal comeu o nosso irmão. Está entendendo? Depois disso você vai vendo então a história, elas progredindo dessa forma, com as pessoas sendo então enganadas e sempre trazendo algum tipo de objeto para tentar sustentar o seu erro.
É o mesmo caso que vai acontecer aqui agora com Judá, que perdeu os filhos, né? Aí sobrou só mais um. Ele não quis entregar o filho para se casar com a moça, que tinha que se casar. Se morrer os dois irmãos, tinha que se casar. E na verdade ele não entregou Selá, que era o terceiro filho, para se casar com ela, né? Mandou a mulher ir morar com o pai dela de volta. E essa mulher então, um dia, quando ela vê Judá, né, indo tosquear as ovelhas, ela tira a roupa dela de luto e ela coloca então uma roupa de prostituta. E as prostitutas geralmente tampavam o rosto. Então, mais uma vez, uma roupa é usada para enganar. E olha como isso é forte. Olha, a Bíblia diz que essa mulher aqui, Tamar é essa mulher aqui, ó, que perdeu o primeiro marido, que era mau, que perdeu o segundo marido, que desonrava o irmão, que está aqui agora sendo desonrada pelo próprio sogro. Ela se coloca numa posição de prostituta, com uma roupa de prostituta. Ela não é uma prostituta, mas ela está com aquela roupa ali. E mais uma vez então, na história, né, da construção aqui dessa família, uma vestimenta é usada para enganar outra pessoa. E aí então Judá passa lá e diz: eu quero me deitar com você. Olha que coisa engraçada, porque no capítulo 39 você vai encontrar a esposa de Potifar, uma das mulheres mais bonitas do Egito, dando em cima de José, e José correndo, dizendo: jamais, eu sirvo a um Deus. O historiador Flávio José disse que quando a esposa lá do Potifar, ela prensou José no quarto, né, dentro do palácio lá, e deu em cima dela, e ela disse assim: Deus não está vendo. E aí o historiador diz que tinha uma estátua de um deus egípcio lá no local. E aí o que acontece? José disse: o meu Deus vê todas as coisas. Essa mulher foi e tirou uma parte da sua roupa e jogou na cabeça da estátua de um deus egípcio e diz: Deus não está vendo, agora nós podemos fazer. E aí José disse: mas o meu Deus não é esse, o meu Deus continua vendo tudo. E ele fugiu, e a mulher foi lá e fez aquele estardalhaço e falou que ele tinha tentado estuprar ela e tudo mais, e José foi preso. Então no capítulo 39 uma mulher está dando em cima de José e ele está correndo. No capítulo 38 Judá simplesmente ele está passando pelo um caminho e ele vai até a prostituta. Olha a diferença então da história desses dois, entende? Olha a diferença da frouxidão moral. José é um rapaz marcado pela moralidade, um homem de caráter, um homem que honra suas palavras, um homem que continua fazendo a vontade de Deus, mesmo quando é caluniado, quando está preso, quando é um escravo. Ele é moralmente estável, no sentido de que ele não se torna um canalha, um pilantra, um sem vergonha, um safado só porque as pessoas são assim. Ele é um homem firme, enquanto o irmão dele simplesmente é o que? É um frouxo. Por quê? Porque se alguma coisa parecer que está dando bola, ele simplesmente vai lá e pega. Essa é a questão. Você está entendendo aí o negócio? A verdade é, Deus está deixando de abençoar uma geração de pessoas que são frouxas, porque o Senhor nos chamou para que nós sejamos moralmente estáveis e fortes. Aí olha o que acontece. O texto diz então que aí ele vai lá e chama a moça para deitar, para a gente terminar. Ela diz assim: o que é que você vai me dar? Ele diz assim: agora não tem nada, eu vim só a passeio ali tosquear. Ela diz: não, mas eu quero que você me deixe alguma coisa de lembrete, não é? Lembrete que você vai me pagar. Aí ela vai então e pede para ele para que ele deixe um anel, para que ele deixe a corda ou um lenço que se usava para amarrar o anel no pescoço, uma corda, o anel no pescoço e também o cajado. Eu quero que você deixe essas três coisas comigo. Judá diz: que me importa isso? Depois eu vou e dou um cabrito a essa mulher, né? E ele simplesmente então pecou contra o Senhor. Você vê então que essa geração que nós vivemos agora, essa geração de Canaã, é a geração de pecado sexual para tudo quanto é lado, né? Agora é o que? Agora é o Judá que está com a mulher procurando uma prostituta,
um homem que não precisava disso, um homem que tinha esposas, fazendo uma coisa dessa. Mas na verdade o que vai acontecer agora vai marcar a vida dele, porque passa um tempo, Judá vai embora, e aí então se descobre que Tamar, a esposa dos 2 primeiros filhos de Judá, ela está grávida. E aí então Judá vai e grita: pega Tamar, coloca ela no meio da rua, vamos queimar ela, vamos apedrejar essa mulher. Aí Tamar diz: mas manda Judá vir aqui fora, porque o pai do filho que eu estou esperando é dono dessas coisas aqui. E ela está segurando o quê? O anel, ela está segurando o lenço, e ela está segurando também o cajado. Então isso é simbólico, sabe? É representativo isso, porque o anel, né, é o símbolo da aliança. O Judá, que tinha aliança com Deus, né, ele é filho de Abraão, Isaac e Jacó, ele está perdendo a aliança espiritual dele. Essa aliança está na mão de qualquer mulher. Tem homem que coloca a sua vida na mão de qualquer mulher, tem mulher que coloca a sua vida na mão de qualquer homem. Esse homem simplesmente está perdendo, não é? Aquilo que ele tem de precioso, que é a sua identidade. É por isso que a Bíblia diz que um homem não deve se deitar com uma prostituta, porque quando ele se deita com uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela. Ele o quê? Ele se liga a ela, não é? Ele também então ele entrega, né, como é que fala? O lenço, ou no caso, o cordão, e o cajado. Ele entrega para essa mulher também aquilo que traz, ou aquilo que é sinal de autoridade para ele. O cajado, que é o sinal da autoridade, o lenço ali para ele, que é o sinal também dessa aliança, ou da sustentação dessa aliança, o lenço que carrega o anel dentro. Então, o homem, quando ele se vende, o homem, quando se entrega à frouxidão moral, ele perde a sua autoridade espiritual. Judá, então, ele simplesmente foi envergonhado publicamente aqui. Ele não pode matar a mulher, ele simplesmente diz: eu sou pior que essa mulher, não façam nada com ela, eu é que sou um homem errado e tudo mais. Então, olha o que eu estou falando, a mensagem é essa. Nós vamos fazer uma oração, porque não tem como. As pessoas dizem: eu sirvo Deus pela graça, Ele me ama pelo que eu sou. E aí quando Ele me chamou, Ele sabia que eu era pecador e Ele me quis assim. E eu estou aqui assim e vou ficar assim. Não. Paulo diz, perguntaram para ele: então quer dizer que se nós pecarmos e continuarmos pecando, a graça crescerá? E ele diz: de forma nenhuma, a graça não crescerá. Então, a verdade é que a graça de Deus tem sido usada para que nós nos aproximemos dos cananeus. Então, nós precisamos voltar a pregar nessa geração pós-cristã que adultério é pecado, que masturbação é pecado, que sexo antes do casamento é pecado, que frouxidão moral é pecado, que comércio inválido, frouxo, do jeito aqui que esse cara estava fazendo, que Judá estava fazendo, é pecado. A gente precisa voltar a falar isso, porque não existe milagres que venham do céu se isso não acontecer. Você pode se colocar de pé? Você sabe quais foram os 2 milagres que a gente viu aqui no capítulo inteiro? No capítulo inteiro da Bíblia tem 2 milagres, que é a morte de 2 homens, que é o filho mais velho, e o outro é Onã. Deus matou eles de uma forma sobrenatural. Os 2 milagres que aconteceram foram a ira de Deus, a fúria de Deus. Tem gente que acha que Deus é só a graça, a bondade, vai derramar coisas maravilhosas e aquele conto de fadas. Se nós andarmos de forma frouxa moralmente, o único milagre que a gente pode esperar é o milagre de e o milagre de Onã. Então a nossa oração é: Senhor, me ajude para que eu não seja frouxo, porque eu sou tentado a isso, porque todo mundo à minha volta está vivendo isso, mas eu não posso viver isso. Eu preciso voltar para mais perto
da minha tribo, da minha família, para que eu possa então, dessa forma, glorificar o Senhor. Vamos orar.